Olá, você não trava nas suas escolhas, você trava na hora de fazer o processo da mudança. Sabe por quê? Você tem medo de arcar com a responsabilidade do que vem depois. É sobre isso. Se você se identifica com isso, então fica aqui comigo. Esse é o canal Levemente, aonde o meu objetivo é trazer clareza, caminhos e possibilidades para que você possa fazer novas escolhas. Quem nunca viu aquela célebre frase, deixa a vida me levar, vida leva eu? Pois é, quando você vê esse ditado, ele tem um fundo muito peculiar. Geralmente, quando as pessoas que dizem, deixa a vida me levar, a vida leva eu, você deixa a sua vida à mercê da opinião do outro, da validação do outro, e você acaba esquecendo de você mesma em todo esse processo. Por quê? Realmente quem quer mudar, mas não sabe o que, deixa a vida me levar. Então você é uma pessoa que fica influenciáveis às coisas que vêm de fora, e depois você ainda tem a pachorra de reclamar do que está acontecendo. Mas a vida te deu oportunidades claras para você tomar a decisão. Só que eu não tive a coragem de arcar com as consequências do que viria depois. Então, qual é a minha postura? Simplesmente travar diante dessas escolhas e do processo da mudança. Por quê? Quem quer mudar, mas não sabe escolher, fica à mercê de tudo isso que eu acabei de falar. Então, geralmente as pessoas, elas se colocam numa postura muito passiva. Quando eu me coloco nessa postura passiva, automaticamente eu não estou querendo buscar a decisão. Eu estou procurando algo que seja fácil, que não me dê trabalho. E sabe por que isso? Porque o nosso cérebro ele sempre vai fazer de tudo para nos poupar de coisas que nos gastem muita energia. Ele é muito sábio, ele é muito esperto. E o que é que você faz? Você sempre vai buscar alternativas. Então, quando eu não olho para a causa real que está impactando as minhas escolhas, as minhas mudanças, eu fico desse mecanismo. Então, automaticamente, qual é o fruto de tudo isso? O fruto do medo, o fruto do julgamento, o fruto do desconforto de sair do lugar que você está. Porque eu falo isso com propriedade. Recentemente eu passei por vários processos que o medo não era da mudança. O medo era das consequências que eu teria que lidar após a minha decisão. Porque nós escolhemos todos os dias. Nós vivemos nesse mecanismo de escolhas constantemente, sejam as escolhas boas ou ruins. Então, e o que acontece? Diante de todo esse processo, sou eu que vou arcar com essas consequências. Mas, quando você se coloca nesse processo, dessa busca do prazer imediato, você acaba se frustrando e você não toma decisões, porque é uma forma de você evitar o desconforto, é uma forma de você evitar o risco pelas suas escolhas. Então você deixa a sua própria vida à mercê da situação, só que depois você não reclama. As consequências, ela vem. Se tem uma coisa que eu aprendi é que a vida ela não assina cheque em branco. O que você escolhe, mais cedo ou mais tarde você vai ter que pagar o contra-cheque com juros e correção monetárias. Tudo tem um preço. E a maneira que você fecha cada ciclo da sua vida, a maneira que você faz cada escolha da sua vida, você está contribuindo de uma forma direta ou indireta com todo esse processo de mudança. Então não é o outro que me causou isso. Não é o que o outro falou sobre a minha vida que está me causando isso. Não. Porque você tinha o poder da decisão. Você tinha o poder da validação daquela situação. E o que você fez? Talvez condicionada por um gatilho emocional de escassez, talvez com a sensação de que, se eu fizer isso, eu vou perder o acolhimento da pessoa, eu vou perder o lado afetivo da pessoa.
nós vivemos em um mundo de troca, em um processo de troca. A não escolha, muitas vezes, já é uma escolha. Você ficar onde está já é uma escolha. Insistir e permanecer em relacionamentos que já não dão mais resultados é uma escolha. Muitas vezes, se manter em um trabalho que você começa bem só da terça até a quinta-feira, mas na segunda vai aos trancos e aos barrancos, e na sexta-feira você está todo feliz. Isso são escolhas, porque tudo começa e termina da forma, dentro daquela proporção que eu começo. Então, isso são escolhas. E ficar nesse lugar também é uma escolha. Então, quando você não muda, quando você não escolhe o que mudar, você fica à mercê de toda a situação. Então, você não tem motivos. Quando eu não tenho motivos para fazer, ou talvez tenha até um motivo, mas eu não decido, você paralisa. E a sensação que a minha vida, ela fica estagnada. Muitas vezes, essa paralisação também, ela acaba sendo algo do tipo, deixa a vida me levar. Do jeito que está, eu acho que vai dar para continuar por mais um pouquinho. E a pessoa entra em um ciclo de indecisão, um ciclo de que eu não sei fazer as minhas escolhas. Então a vida vai empurrando. Cada vez mais você vai sendo movida por esse medo de errar, esse medo de fracassar diante das suas escolhas. E as pessoas que mais acertaram um dia tentaram pelo menos 1000 vezes aquela mesma coisa até se sustentar, até ter validação. E esse é um dos pontos que às vezes as pessoas elas têm muito medo, é de não sustentar as suas escolhas, não sustentar as suas decisões. E com tudo isso, ela fica nesse mecanismo de deixa a vida me levar, a vida leva eu, vai do jeito que está mesmo, porque eu sou assim. Às vezes as pessoas elas vestem a síndrome da Gabriela, eu nasci assim, eu sou assim, vou crescer assim, vou morrer assim. Ou talvez a maioria dos homens veste a síndrome do Peter Pan, tem aquele medo interno de lidar com as consequências. A sensação de que eu sou frouxo diante de alguma situação, eu não consigo lidar com aquilo. Então, parece que internamente, eu tenho um comportamento muito infantilizado, porque ainda eu não cresci, eu não amadureci. Então, o Peter Pan, ele tem muito medo de lidar com a situação de adultos. Ele quer tudo muito próximo, tudo muito perto, quer alguém cuidando. Então, você não cresce. Porque se tem uma coisa que a gente aprende com a vida, é apanhar aprendendo. Foi assim, mas precisa ser assim? Não precisa. Mas eu só sei o quanto o sabor do café é agradável quando eu provo o café. Eu só sei se o sabor do café é bom sem açúcar quando eu provo o café sem açúcar. É docinho? Não. É amargo. É indigesto? Para algumas pessoas é indigesto. Mas quando ela tem aquela sensação e aquilo torna-se o hábito, ela sustentou aquilo ali, a pessoa ela vem e arca com as consequências da mudança. E tudo isso a postura emocional por trás de todo esse mecanismo que a pessoa vem vivendo. Essa postura muitas vezes vai levando a essa frustração, a essa irritação devido a essa inação. Essa é a palavra. Quando eu me torno muito fechado para mim mesmo, não flexível a essas mudanças, eu entro nessas consequências emocionais de me frustrar e ficar, às vezes, até ansioso com tudo novo que vem acontecendo. E quando essa ansiedade vira crônica, você procura se isolar e você fica insatisfeito, insatisfeita com muita coisa simples que acontece ao teu redor e acaba te desestabilizando emocionalmente. Esse é o preço que quem quer mudar, mas não sabe o que escolher. É sobre isso que você precisa fazer um checklist na sua vida e procurar. Primeira coisa,
sempre tem um gatilho de fuga. Por exemplo, geralmente quando a pessoa ela está passando por um processo emocional, ela vai acende um cigarro, mas qual era o gatilho daquele cigarro? Não era o cigarro assim. Qual era a recompensa daquele gatilho? A nicotina, né? Para a rotina, foi acender o cigarro para fugir daquela realidade que ela estava vivendo. Foi um processo mecânico e automaticamente ela saciou aquela sede, aquela recompensa, trazendo essa sensação de leveza. Mas é uma sensação momentânea, porque logo, logo tudo passa e você volta ao seu estado normal. Em resumo, essa frase, deixa a vida me levar, a vida leva eu, simplesmente resume que a pessoa ela é muito passiva diante da sua própria vida. Ela não toma decisão, ela não faz escolha. E quando eu não faço essas escolhas, automaticamente eu fico procurando rotina. Eu invento coisas para colocar no lugar, eu faço mudanças que às vezes nem precisava fazer naquela hora, tudo rotas de fuga, para não olhar para aquela realidade. E quando eu entro nesse mecanismo de fuga, geralmente essas pessoas, elas usam muito frases como, e se eu me arrepender depois? Ah, e se isso não dá certo? Ah, aí entra na síndrome do, é, me fugiu agora a palavra, mas é um mecanismo também de defesa. Ah, depois, e se depois eu fizer assim? E se depois disso? Então, esse depois, ele nunca chega, porque esse depois é uma válvula de escape para não olhar para aquilo que precisa ser visto. Então, geralmente, essas pessoas, elas, às vezes, elas falam também assim, eu já sei disso. Quando eu quiser mudar, eu mudo. Quando eu quiser parar, eu paro. E sabe por que ela não vai parar? Porque isso é um mecanismo de defesa que ela encontrou para justificar aquilo que ela não quer ver. E quanto mais a pessoa se justifica dizendo, quando eu quiser eu mudo, quando eu quiser parar eu paro, na verdade ela não quer olhar para aquilo que está incomodando. Então isso vai fazendo com que as pessoas elas vão automaticamente se sabotando. Procrastinação virou uma coisa muito bonita nos dias de hoje, porque é uma forma de a pessoa falar assim: eu não quero fazer o que deve ser feito. Porque fazer o que deve ser feito, eu preciso tomar decisão. Tomar decisão, eu preciso fazer mudanças. E às vezes, essas mudanças simples, essas decisões simples que a pessoa precisa fazer, é um transtorno interno. E para evitar todo esse desconforto, ela simplesmente ela vai buscar hábitos sabotadores, que é fugir para as telinhas, é entrar em um vídeo ou em uma rede social, eu só vou olhar essa mensagem. Só que não. Essa mensagem era uma, que vira duas, que vira três, que vira quatro. E quando a pessoa pensar que não, ela simplesmente massageou o eco, tá? Ela foi um gatilho. Então o gatilho não era ver a mensagem. O gatilho era fugir daquele desconforto que ela não estava querendo olhar nesse exato momento. Então, quando eu mudo internamente, todo o meu mundo muda. Se você quer realmente fazer mudança transformadora na sua vida, e aqui vai uma grande dica. Quer começar a fazer transformações na sua vida? Quer aprender a fazer as suas escolhas? Primeira coisa, observa aonde está o maior foco dos teus pensamentos. Ali onde está o teu maior foco dos teus pensamentos do dia a dia, ali está o que te controla. O que te controla te tem. Pega essa frase. O que te controla te tem. E te tem preso por muito tempo, preso na trava das tuas escolhas, preso no processo da mudança, presa nos hábitos sabotadores, presa em você mesmo, muitas vezes por se manter nesse lugar. E tudo são escolhas. Não mudar já é uma escolha. E quando a vida não tiver mais sentido, quando o medo da mudança for maior do que o medo de não estar vivendo, você simplesmente um dia vai falar: eu preciso sair daqui.
porque do jeito que está, não dá para ficar mais. É sobre isso. Se você se identificou com esse assunto, comenta aqui. Quem sabe eu traga mais coisas nesse sentido para te ajudar a olhar para a tua vida de uma forma diferente. Se inscreve nesse canal, ativa o sininho para que você fique por dentro de tudo que eu trouxe aqui. Aqui, como eu falei, eu te trago clareza, caminhos para que você possa fazer novas escolhas. Eu contribuo dos meus 100% com esse conhecimento e você pega a parte, faz sentido para você e aplica na sua vida. Testa. Depois você volta aqui e conta qual foi as suas mudanças.